Shalom a todos, em nome de Jesus. É um prazer estar aqui mais uma vez para compartilhar, para nos alimentar da santa e poderosa palavra de Deus. A mensagem de hoje tem como tema privilégio do cristão em Cristo Jesus, né? Então vamos à leitura da palavra de Deus. Aos Filipenses capítulo 1, versículo 29, diz assim a palavra do Senhor. Leiamos. Pois a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Amém? Louvado seja Deus. E aqui vemos a palavra de Deus, por inspiração divina, o apóstolo Paulo, nos falando do privilégio, né? Privilégio, na língua portuguesa, no dicionário da língua portuguesa, quer dizer direito, vantagem, além das demais pessoas, né? Então, o cristão, segundo a palavra de Deus, ele tem algumas vantagens, né? Além dos demais, aquele que serve a Deus fielmente, né? Por quê? Muita gente que pretende vir para a igreja, quer ter privilégio, quer ter bênção, quer ter prosperidade na vida. Entretanto, a palavra de Deus nos fala com clareza que nós somos chamados não somente para crer em Cristo, mas também para, como está escrito aqui, para sofrer pelo nome de Cristo. Está bem aqui, vou repetir novamente, pois vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, Cristo Jesus. Então vemos que nós temos esse privilégio de conhecer a Deus, de conhecer o seu caráter, o seu amor. Mas eu quero compartilhar com os irmãos e amigos ouvintes da palavra de Deus alguns textos bíblicos para que possam nos ajudar a compreender e ter uma percepção do caráter do nosso eterno Pai, né? Porque ao lermos esse texto bíblico, esse versículo, pode muito bem alguém entender de uma forma equivocada, achar que há um contraste na palavra de Deus, pois a mesma diz que Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós lemos aqui esse texto bíblico, pode parecer haver um contraste, mas não é. Quero citar aqui alguns versículos aqui para que nós possamos entender. A palavra de Deus, lá no capítulo 18, versículo 32 do livro do profeta Ezequiel, diz assim: pois eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz a palavra de Deus, antes convertei-vos e vivei, porque é a vez de morrer. Então vemos aqui que Deus ele não tem prazer na morte, no sofrimento tampouco das pessoas, né? E Jesus Cristo, ele falando no tempo do seu ministério, ele diz lá no capítulo, diz no livro, capítulo 10 do livro de João, versículo 10, ele diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Louvado seja Deus. Então vemos aqui Jesus Cristo desmascarando o inimigo, Satanás, que tem prazer na morte e no sofrimento. Entretanto, Satanás ele não quer se identificar dessa maneira, dessa forma. Ele quer jogar a culpa em alguém, e esse alguém é Deus, né? Porque quem trouxe o sofrimento para o mundo foi Satanás, foi o pecado que ele originou-se no seu coração, nas suas atitudes, e por causa disso, o planeta todo está sofrendo, as pessoas estão morrendo, sofrendo. Mas existe uma pessoa que é culpada de tudo isso, chama-se Satanás, o inimigo de Deus. E em sentido secundário é o próprio ser humano que se destrói com suas próprias mãos, com as suas atitudes, suas escolhas equivocadas e erradas. Mas Jesus Cristo ele não tem prazer em sofrimento, ele quer que nós vivamos e com felicidade, assim diz a palavra do Senhor. Então, lá no capítulo, outro texto importante para nós entendermos o caráter de Deus, de Jesus Cristo, seu Filho, é o capítulo 29 do livro de Jeremias, e o versículo 11. Lá, o profeta, por inspiração divina, disse: eis que diz assim,
os pensamentos que tem a respeito de vós, né? Pensamentos não de mal, mas sim de paz, para vos dar o fim que desejais, né? Então, o pensamento de Deus a nosso respeito é o pensamento de paz, de amor, de felicidade, para nos dar o fim que nós desejamos. Qual é a pessoa que não deseja ser feliz? Ou a pessoa que não deseja estar um dia com Deus juntamente com os anjos, desfrutar da felicidade eterna, não é isso? Então, através desses textos bíblicos, nós podemos compreender claramente o caráter de Deus e, ao mesmo tempo, também o inimigo, como ele age às escondidas, como ele leva as pessoas a pensar a respeito do caráter de Deus, né? Entretanto, aqui Jesus aqui nos coloca às claras quem é que tem o pensamento do sofrimento, né? Porque foi ele o causador de todo o mal, né? Pois bem, então vamos ler outro texto bíblico para a meditação da palavra de Deus. Aqui em 2 Timóteo, vamos ler aqui um texto rapidamente aqui para nós ver o quanto Deus é maravilhoso, né, irmãos? Amigos ouvintes da palavra do Senhor, quanto Deus ele nos ama. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de 3 a 5, diz o seguinte, vamos ler aqui 2 Timóteo 2, 3 a 5, diz assim a palavra de Deus: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Então o apóstolo Paulo ele diz que, fazendo aqui uma comparação, o atleta ou os atletas, eles não são coroados, não são recompensados se não lutar segundo as normas. O soldado também, semelhantemente, ele não trabalha, ele não luta, não cumpre o seu dever para satisfazer as suas próprias vontades, mas a vontade daquele que o alistou, no caso, o comandante, né? O soldado de Cristo também, ele não deve pensar ou agir segundo as suas próprias vontades, mas segundo a vontade de Deus. Então, voltando lá para o texto bíblico que nós iniciamos, então lá o apóstolo, por inspiração divina, diz que nós somos chamados não apenas para crer em Cristo Jesus, mas para sofrer por Ele. Então, o que é que isso nos ensina? É que todos nós, todo ser humano, toda pessoa, todo indivíduo, precisa ser provado. O sábio Salomão escreveu um texto bíblico bem conhecido por todos, lá no capítulo 17, e o versículo 3 diz assim que o crisol prova a prata, e o forno ou o fogo prova o ouro, mas o coração prova o Senhor. Louvado seja Deus. Então, Deus ele tem um objetivo de provar os nossos corações, as nossas intenções, o nosso caráter principalmente, pois a pessoa só vai ser revelado o verdadeiro caráter da pessoa, de cada indivíduo, através das provações. Nós precisamos saber se nós somos ouro ou se alguém é escória. E como aqui a ilustração do sábio Salomão falando a respeito do ouro, e em outros textos bíblicos, o profeta Isaías fala que nesses últimos dias, os homens de Deus, os homens de verdade, de caráter, eles serão escassos, igual ouro, né? Então, o caráter de cada pessoa, de cada indivíduo, precisa ser provado, com a finalidade de mostrar realmente quem ele é, né? Então, é assim que Deus é o propósito da provação, né? O apóstolo Pedro, por inspiração divina também, ele diz o seguinte, falando à igreja, à comunidade, ele diz assim aos irmãos que viveram no seu tempo, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, ele diz o seguinte, leiamos aqui mais esse texto aqui em nome de Jesus. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Então ele diz aqui, amados, não estranhei o fogo quando surgir entre vocês, ou seja, as provações. Por quê? A provação ela tem uma finalidade.
O profeta Zacarias também diz lá que o povo de Deus vai ser provado como a prata e o ouro, mas Deus vai ficar com o ouro. Aquele que não é ouro vai ser eliminado, mas o ouro vai permanecer ouro, porque o ouro é tirado de uma localidade impura da terra, onde há sujeira, onde há escória, enfim, tudo que contamina. Mas quando alguém acha, vai logo colocar na provação, no fogo, que é para ele ser provado e ter uma qualidade melhor. Então é isso. Todos nós temos que entender as provações que Deus ele nos coloca para isso, para nós ter uma afinidade com a santidade de Deus, para nós ser provado, melhorar o nosso caráter em relação à sua vontade. Então, outro texto bíblico em nome de Jesus, aqui, 1 Pedro 4, 18, 19, é um texto bastante conhecido mesmo aqui, né? Porque tem pessoas que vão para a igreja com um propósito, com um pensamento de receber bênção. Claro, todo mundo quer receber bênção, quem é que não quer? Mas bênçãos de coisas materiais somente, né? As espirituais são esquecidas. E as mais importantes, com certeza, são as espirituais, diz aqui a palavra de Deus, né? Então, leiamos o texto aqui. 4, 18 e 19 diz assim: E se ao justo é difícil ser salvo, que será o ímpio e o pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Amém? Então, aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar ao fiel Criador a sua vida, porque quando Deus coloca alguém em provação, o Senhor lá vai estar vigiando, vai estar cuidando, como Ele sempre faz com todos os filhos e filhas de todos os tempos. Ele não vai permitir jamais que o fogo possa consumir os seus filhos. Ou seja, quando nós lemos a história de Jó, há muitos exemplos bíblicos, mas o Jó foi uma figura e ficou registrado como exemplo que nem sempre as provações, alguém quando é colocado em provação é por causa dos pecados da pessoa, né? Então, o Jó, ele passou por uma tremenda provação, né? Mas, entretanto, Deus estava vigiando ali cuidadosamente cada passo, cada minuto, cada dia, até que ele viesse a realmente passar pela prova, né? E ele pacientemente passou pela prova, dando exemplo a todo o universo que ele realmente era fiel a Deus. Então, meu amigo ouvinte da palavra de Deus, e amigo irmão, que esta palavra possa contribuir para a sua vida. Muitas pessoas estão sofrendo nesses últimos dias, e o sofrimento, enquanto estivermos aqui, ele vai, de uma certa forma, fazer parte da vida de todos nós, né? Porque nós estamos no terreno do inimigo, nós estamos no terreno do pecado, e enquanto estivermos aqui nesse planeta, haverá sofrimento. Mas, segundo a palavra de Deus, segundo a promessa do nosso fiel e Salvador Jesus Cristo, isso vai ter fim. É preciso que nós confiamos a nossa vida, entregamos a nossa vida a Ele, pois quando Ele voltar, tudo vai terminar. Louvado seja Deus, agradeço a todos pela oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos e amigos, que Deus possa nos abençoar ricamente em nome de Jesus. Amém?